Código Penal para o TJ São Paulo 2023. Artigos 293 ao 305, 307, 308, 311-A, 312 a 317, 319 a 333, 336 e 337, 339 a 347 e 357 e 359. Código Penal. Capítulo 2 da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Falsificação de papéis públicos. Artigo 293. Falsificar fabricando-os ou alterando-os. 1. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. 2. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. 3. Vale postal. 4. Cautela de penhor, caderneta de depósito de Caixa Econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. 5. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução que pode o poder público seja responsável. 6. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Pena: reclusão de 2 anos a 8 anos e multa. Incorre na mesma pena quem: 1. Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere esse artigo. 2. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. 3. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou de qualquer forma utiliza seu proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. A. Em que tenha sido aplicado selo que se destina a controle tributário falsificado. B. Sem o selo oficial nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Parágrafo 2º. Suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 3º. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere nesse artigo, e o seu parágrafo 2º. Depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 5º. Equipara-se a atividade comercial para fins do artigo do inciso 3 do parágrafo 1º qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em vias, praças ou outros logradouros públicos em suas residências. Pretextos de falsificação. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 295. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da 6ª parte. Capítulo 3. Da falsidade documental. Falsificação do selo ou sinal público. Artigo 296. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. 1. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, do Estado ou do município. 2. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou autoridade ou um sinal público de tabelião. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas: 1. Quem faz o uso do selo ou sinal falsificado. 2. Quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem,
ou em proveito próprio ou alheio. 3. Quem altera, falsifica ou faz o uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou qualquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo 2º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena à sexta parte. Falsificação de documento público. Artigo 297. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir 1. Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. 2. Na carteira de trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito, perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa do que deveria ter sido escrita. 3. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa, perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, o nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Falsificação de documento particular. Artigo 298. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Falsificação de cartão. Parágrafo único. Para os fins do disposto do caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Falsidade ideológica. Artigo 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou nele inserir, ou fazer inserir uma declaração falsa, ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar uma obrigação, ou alterar a verdade sobre os fatos juridicamente relevantes. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa de R$500 mil a 5 contos de réis, se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Falso reconhecimento de firma ou letra. Artigo 300. Reconhecer como verdadeira no exercício da função pública, firma ou letra que não seja, pena. Reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e de 1 a 3 anos de multa se o documento é particular. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar falsamente em razão de função pública fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou de qualquer outra vantagem. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Falsidade material de atestado ou certidão. Parágrafo 1º. Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter um cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se além da pena privativa de liberdade, a de multa. Falsidade de atestado médico. Artigo 302. Dar ao médico no exercício da sua profissão atestado falso. Pena,
detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplique-se também multa. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Artigo 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. O uso de documento falso. Artigo 304. Fazer o uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 ao 302, pena: a combinada falsificação ou a adulteração. Supressão de documento. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor, pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é particular. Falsa identidade. Artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano ao outrem. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crimes mais grave. Artigo 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a outrem, para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio de terceiro. Pena: detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Capítulo 5. Das fraudes em certames de interesse público. Utilizar ou divulgar indevidamente com fim de beneficiar a si ou ao outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de 1. Concurso público. 2. Avaliação ou exame público. 3. Processo seletivo para ingresso no ensino superior ou 4. Exame ou processo seletivo previstos em lei. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas a informações mencionadas no caput. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por um funcionário público. Título 11. Dos crimes contra a administração pública. Capítulo 1. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral. Peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do seu cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou de qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informação. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema informatizados.
ou banco de dados da administração pública com o fim de obter vantagens indevidas para si ou para outrem, ou para causar dano, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Artigo 313-B. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se a modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Pena: reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular das verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas a aplicação diversa de estabelecida em lei. Pena: detenção de 1 a 3 meses ou multa. Concussão. Artigo 316. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Excesso de exação. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não o autoriza, pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Parágrafo 2º. Se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional cedendo a pedido ou influência de outrem. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelhos telefônicos de rádio ou similar que permita a comunicação com os outros presos ou com o ambiente externo. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Condescendência criminosa. Artigo 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar um subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência para não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Advocacia administrativa. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária. Artigo 322. Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei.
Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Se do fato resulta prejuízo público, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Violação do sigilo funcional. Artigo 325. Revelar fato de que se tem ciência em razão do cargo e que deve permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem 1. Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma de acesso de pessoas não autorizadas ao sistema de informações ou banco de dados da administração pública. 2. Se utiliza indevidamente do acesso restrito. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou outrem, pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar ao terceiro o ensejo de devassá-lo, pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Funcionário público. Artigo 327. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce um cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce um cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividades típicas da administração pública. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores do crime previsto nesse capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento dos órgãos da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Capítulo 2. Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Usurpação de função pública. Artigo 328. Usurpar o exercício da função pública. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente ofere vantagem, pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de um ato legal mediante uma violência ou ameaça ao funcionário competente para executá-lo ou a qualquer que seja prestando auxílio. Pena: detenção de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, pena: reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência. Artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Desacato. Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Tráfico de influência. Artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Corrupção ativa. Artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, um funcionário retarda ou omite um ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Inutilização de edital ou de sinal. Artigo 336. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Subtração ou inutilização de livro ou de documento. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. Pena: reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo 2A. Dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. Corrupção ativa em transação comercial internacional. Artigo 337-B. Prometer, oferecer ou dar direta ou indiretamente vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-la a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Pena: reclusão de 1 a 8 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou a pratica infringindo o dever funcional. Tráfico de influência em transação comercial internacional. Artigo 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado à transação comercial internacional. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro. Funcionário público estrangeiro. Artigo 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro para efeitos penais quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro. Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Capítulo 2B. Dos crimes em licitações e em contratos administrativos. Contratação direta ilegal. Artigo 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei, a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Frustração do caráter competitivo de licitação. Artigo 337-F. Frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto de licitação. O caráter competitivo do processo licitatório. Pena: reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Patrocínio de contratação indevida. Artigo 337-G. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena: reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Modificação ou pagamento irregular em contratos administrativos. Artigo 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual em favor do contratado durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda
Pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Perturbação do processo licitatório. Artigo 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Violação de sigilo em licitação. Artigo 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena, detenção de 2 anos a 3 anos e multa. Afastamento de licitante. Artigo 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena, reclusão de 3 anos a 5 anos e multa, além de pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. Fraude em licitação ou contrato. Artigo 337-L. Fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente mediante 1. Entrega de mercadoria ou prestação de serviço com qualidade ou em quantidade diversas da prevista no edital ou nos instrumentos contratuais. 2. Fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para o consumo ou com prazo de validade vencido. 3. Entrega de uma mercadoria por outra. 4. Alteração da substância, qualidade ou quantidade de mercadoria ou do serviço fornecido. 5. Qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou a execução do contrato. Pena, reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Contratação inidônea. Artigo 337-M. Admitir a licitação, empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena de reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena. Reclusão de 3 anos a 6 anos e multa. Parágrafo 2º. Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha participar de licitação, e na mesma pena do parágrafo 1º deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a administração pública. Impedimento indevido. Artigo 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou cancelamento de registro do inscrito. Pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Omissão grave de dado ou de informação por projetista. Omitir, modificar ou entregar à administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública, em contratação para a elaboração do projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse. Pena de reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Considera-se condições de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição de uma solução de projeto e dos respectivos preços de licitantes, incluindo sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes e considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Artigo 337-P. A pena de multa combinada aos crimes previstos neste capítulo seguirá a metodologia do cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Denunciação caluniosa.
dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe um crime, uma infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que saiba ser inocente. Pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada da sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída da metade se a imputação é de prática de contravenção. Comunicação falsa de crime ou de contravenção. Artigo 340. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de um crime ou de uma contravenção que sabe não ter verificado. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Autoacusação falsa. Artigo 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante o suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. Seu fato deixa de ser punível se, antes da sentença do processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Artigo 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena, reclusão de 3 a 4 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que a parte for entidade da administração pública direta ou indireta. Coação no curso do processo. Artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena, detenção de 15 dias ao mês ou multa. Além das penas correspondentes à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Fraude processual. Artigo 347. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar de coisa ou pessoa com fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único.
As penas aumentam-se em 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas nesse artigo. Desobediência à decisão judicial sob perda ou suspensão do direito. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus, de que foi suspenso ou privado por decisão do judicial. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Capítulo 4 dos crimes contra as finanças públicas. Contratação de operação de crédito. Artigo 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operações de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa. Pena: reclusão de 1 a 2 anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interno ou externo. 1. Com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal. 2. Quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar. Artigo 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesas que não tenham sido previamente desempenhadas ou que exceda limite estabelecido em lei. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura. Artigo 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos últimos 2 quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Ordenação de despesa não autorizada. Artigo 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Prestação de garantia graciosa. Artigo 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída uma contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Não cancelamento dos restos a pagar. Artigo 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante dos restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura. Artigo 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesas total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Oferta pública ou colocação de títulos no mercado. Artigo 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação de mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Título 12. Dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, capítulo 1. Dos crimes contra a soberania nacional. Atentado à soberania. Artigo 359-I. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Pena de reclusão. Pena de reclusão de 3 a 8 anos. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena a metade até o dobro se declarada guerra em decorrência das condutas previstas no caput desse artigo. Parágrafo 2º. Se o agente participa de operação bélica com o fim de submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outros países. Pena de reclusão de 4 a 12 anos. Atentado à integridade nacional. Artigo 359-J. Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Pena de reclusão de 2 a 6 anos, além de pena correspondente à violência. Espionagem. Artigo 359-K.
entregar ao governo estrangeiro, aos seus agentes ou à organização criminosa estrangeira em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, documento com informações classificados como secretos ou ultrasecretos, nos termos da lei cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional ou a soberania nacional, pena de reclusão de 3 a 12 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem presta auxílio a espião, conhecendo essa circunstância, para subtraí-lo à ação da autoridade pública. Parágrafo 2º. Se o documento, dado ou a informação é transmitido ou revelado com violação do dever de sigilo, pena de reclusão de 6 a 15 anos. Parágrafo 3º. Facilitar a prática de qualquer dos crimes previstos neste artigo mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha ou de qualquer forma de acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações. Pena de detenção de 1 a 4 anos. Parágrafo 4º. Não constitui crime a comunicação, a entrega ou a publicação de informações ou de documentos com fim de expor a prática de crime ou a violação de direitos humanos. Capítulo 2. Dos crimes contra as instituições democráticas. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Artigo 359-L. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena de reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. Golpe de Estado. Artigo 359-M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena de reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Capítulo 3. Dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Interrupção no processo eleitoral. Artigo 359-N. Impedir ou perturbar a eleição ou a aferição do seu resultado mediante violação indevida de mecanismo de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral. Pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Violência política. Artigo 359-P. Restringir, impedir ou dificultar com emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício dos direitos políticos a qualquer pessoa em razão do sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena reclusão de 3 a 6 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Capítulo 4. Dos crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais. Sabotagem. Artigo 359-R. Destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. Pena de reclusão de 2 a 8 anos. Capítulo 6. Disposições comuns. Artigo 359-T. Não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem às atividades jornalísticas ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais.